Ei, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Rony Coser, da disciplina de Ensino Religioso, e nesta aula a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema super interessante e muito presente na nossa realidade social brasileira. Nós vamos falar sobre denominações da religião cristã. Você já parou para pensar sobre por que existem tantas igrejas com nomes diferentes? Ou será que existe alguma relação com a questão das diferentes denominações cristãs? Bom, nesta aula a gente vai conversar sobre isso. Não deixe de registrar a sua presença por meio desse QR Code que aparece aí em sua tela, ok? Mas antes, eu preciso passar algumas informações aos professores, meus queridos colegas que me assistem nesta aula. Vamos lá. Prezado professor, prezada professora, esta aula é direcionada para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, a EJA. O nosso eixo temático é Ética e Cidadania, e o objetivo de aprendizagem é o seguinte: perceber o direito à diferença na construção de estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável. E claro, a gente não pode deixar de mencionar também o objetivo da nossa aula, que é o seguinte: delinear diferentes denominações da religião cristã e correlacionar essa realidade plural com a necessidade do diálogo e do respeito mútuo. Bom, feitas essas considerações, agora vamos à nossa aula. Vamos começar com uma indagação. Afinal de contas, o que é uma denominação cristã? Qual o sentido da palavra denominação? Observe que esta palavra, denominação, ela guarda relação com a palavra nome. Denominação indica, portanto, o nome de alguma instituição ou organização, ok? No caso do cristianismo, a palavra denominação é usada para indicar diferentes grupos que se distinguem por suas histórias particulares, ritos religiosos, doutrinas e também até mesmo pela divergência de doutrinas, como nós sabemos que existem. Com efeito, e especialmente depois da Reforma Protestante no século XVI, muitas divergências de natureza teológica surgiram e contribuíram para que diferentes grupos, denominações, cristãs então surgissem. Mas a esta altura, você deve estar se perguntando até que ponto essa diversidade enorme é importante, né? Bom, hoje o cristianismo convive com uma variedade enorme de denominações cristãs e entre as igrejas protestantes, de modo que é até difícil catalogar. Você pode ver nesta imagem aqui você está vendo junto comigo aqui, diversas logomarcas de diferentes denominações evangélicas. Mas essas são algumas das principais. O fato é que há muitas outras, né? Muitas outras igrejas, como disse antes, é até difícil catalogar. Todavia, é preciso pontuar o seguinte: existem aquelas denominações maiores e históricas, das quais derivam diversas outras, e que guardam com elas muitas semelhanças em termos de convicções doutrinárias, culto e também de organização institucional. Nesta aula, eu vou fazer aqui uma apresentação objetiva desses principais segmentos do protestantismo e vou discorrer também sobre a importância da diversidade no contexto religioso. Para delinear as características particulares de cada uma dessas denominações, nós vamos manter um pé na história. Isso é necessário, pois as denominações cristãs, elas são, na verdade, e em grande medida, o resultado de longos processos e desdobramentos históricos. Vale mencionar que essa variedade ela já se percebe nos tempos do Novo Testamento, isto é, no século I da era cristã, lá na Palestina, no Oriente Médio. Os primeiros seguidores de Jesus, os cristãos, eles começaram a sair de Jerusalém e ir em direção a outros territórios com o objetivo de comunicar as boas novas de Jesus aos povos gentios. E já nesse período da história do cristianismo, isto é, no primeiro século, é possível perceber determinadas variações nos modos de ser e de entender a fé cristã. Por mais que se possa falar ou mesmo discutir a respeito de uma fé coesa em torno de crenças fundamentais, nos primórdios, ou seja, nos começos do cristianismo, o fato é que mesmo lá já ocorreram divergências.
A gente tem um registro disso lá no livro de Atos, que está na Bíblia, no capítulo de número 15. E deve-se mencionar que isto foi importante, porque abriu precedentes para o acolhimento dos não-judeus ao corpo de cristãos, que inicialmente era composto apenas por judeus, ou seja, ali você já tem uma abertura para uma variedade. E assim a fé cristã ela vai se espalhar de maneira admirável por diversos lugares do Império Romano. Antes de prosseguir com tudo, quero convidar você para dar uma olhada neste mapa que aparece aqui para você já na tela, um mapa muito bonito, não? Perceba o seguinte, este mapa ele indica o avanço do cristianismo pelos territórios do Império Romano. E como você pode observar aqui na imagem, no mapa, os cristãos eles vão sair da Palestina, que é essa região aqui, e eles vão então chegar a lugares distantes, né? Como você pode ver, chegando lá na região da Macedônia e até, inclusive, na cidade de Roma, na Itália. Tendo cuidado aqui para a gente não ser anacrônico, a gente pode afirmar com segurança que já em seus primeiros passos, ou em seus primeiros anos, o cristianismo ele precisou conviver com pessoas e culturas diferentes, o que implicava em variedade, diversidade, sem dúvida. Isso é um fato. Bom, uma coisa, caro estudante, eu, como de praxe, não posso deixar de lembrar a você aqui, né, uma interrupção rápida na nossa linha de raciocínio. Não deixe de registrar a sua super big power presença nesta videoaula por meio desse QR Code que aparece em sua tela, belezinha? Agora vamos dar continuidade então. Vamos avançar um pouco na história? O que acha? Vamos lá. Falamos sobre as origens do cristianismo no século I e no século II, já passadas então algumas décadas desde o evento Cristo, e o cristianismo já tendo alcançado diversos lugares, e também muitos seguidores, é claro, surge então um movimento chamado montanismo. Por que este nome e o que esse movimento ensinava? Será que ele surgiu na montanha e por isso é chamado de montanismo? Não. Em minha enciclopédia teológica, numa perspectiva transdisciplinar, obra em 2 volumes publicada em 2020, eu apresento algumas informações importantes a respeito desse movimento, o montanismo. Vamos lá. Abre aspas aí. Entre os anos 155 a 200 depois de Cristo, surge o montanismo, um movimento com características carismáticas, liderado por Montano, e que, por sua vez, foi apoiado por 2 profetisas chamadas Prisca e Maximila. Fecha aspas. Volume 2, lá na página 755, eu comento isso aí. Como você já pode ter notado, então, montanismo deriva do nome do líder do movimento, que se chamava Montano. O montanismo valorizou o aspecto profético, até por ter em sua liderança 2 profetisas, 2 mulheres profetisas. Valorizou também a vinda de Jesus, o retorno de Jesus. Esses 2 aspectos, o relacionado ao profético e à vinda de Jesus, são muito valorizados pelos pentecostais hoje. Agora vamos à tela. Leia comigo, começando aqui pelo lado do montanismo. Vamos lá? Montanismo. O líder do movimento montanista, Montano, ele acreditava ter sido chamado para inaugurar para a igreja a era do Espírito Santo. Montano reconheceu-se como profeta e associou-se a outras 2 mulheres, Priscila e Maximila. O movimento foi também chamado de Nova Profecia. Do outro lado aqui nós temos o pentecostalismo. O movimento pentecostal ele deu forte ênfase à pessoa e à obra do Espírito Santo entre a igreja. Os pentecostais acreditam na atualidade dos dons espirituais e dos milagres, e também da profecia. Agora, saindo do século II e dando um salto na história, chegamos ao grande cisma do Oriente no ano de 1054, um evento crítico para o cristianismo. Este é um evento histórico de grande importância na história do cristianismo. Mas afinal, o que foi esse cisma? Esta palavra cisma indica ou aponta para uma divisão, um conflito que resulta em separação das partes. E de fato foi o que aconteceu na história do cristianismo. Uma grande divisão da igreja em 2 lados, Ocidente e Oriente. Assim, dessa data em diante, do ano 1054, passou-se a falar da igreja do Ocidente e da igreja do Oriente, ou igreja oriental, como preferir. Deve-se mencionar que a igreja católica,
A essa altura, ela tinha sedes tanto no Ocidente, em Roma, quanto no Oriente, em Constantinopla. Mas até o ano de 1054, ela constituiu uma igreja só, unificada. O que acontece, pessoal? Houve um afastamento doutrinário entre essas duas sedes da Igreja Católica. E também ocorriam questões de disputa por poder, disputas relacionadas à liturgia e também à disciplina. Ocorreu também uma exclusão mútua entre os líderes dos dois lados, que aprofundou mais ainda a crise entre essas duas sedes da igreja e que acabou, na verdade, resultando nesse grande cisma, um episódio assim, até muito emblemático da história do cristianismo. Bom, resumindo a história, a Igreja Oriental seguiu separada, com sede em Constantinopla e ficando conhecida como a Igreja Oriental, e a Ocidental, com sede em Roma, que é a Igreja Católica Apostólica Romana que nós conhecemos. Mas vamos avançar um pouquinho mais na história e refletir sobre um evento que também foi, em certa medida, um evento de ruptura no cristianismo, a Reforma Protestante no século XVI. Essa reforma, ela inicia na Alemanha e depois espalha-se por outros países, e ela buscava inicialmente reformar a Igreja Católica. Não havia necessariamente a ideia de uma ruptura com a Igreja Católica. A Reforma Protestante foi deflagrada pelo monge Martinho Lutero. Aqui na tela você tem uma retratação dele, quando ele afixa na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas famosas 95 teses, que você pode encontrar na internet, que foi basicamente um documento em que ele criticava, ou no qual ele criticava, a venda de indulgências pela Igreja Católica Romana. Esse fato se deu precisamente no ano de 1517. Esta imagem que você visualiza aqui é uma retratação artística desse evento, que é aí um marco simbólico da Reforma Protestante. Bom, é a partir desse evento marcante, no século XVI, que surgem então os principais movimentos e vertentes teológicas que darão fundamentos e origem a diversas denominações protestantes, como, por exemplo, a luterana, a presbiteriana, a metodista, as igrejas pentecostais, etc. Bom, atualmente o protestantismo ele é um movimento que abarca diferentes denominações com suas peculiaridades, particularidades próprias. E essa variedade é um fator muito positivo, pois contribui para que pessoas de diferentes origens, cor da pele, níveis socioeconômicos, níveis intelectuais, etc., possam pertencer, participar de uma comunidade de fé e contribuir com ela de maneira ativa. É tipo assim, pessoal, você talvez não se encaixe na igreja metodista, mas se sinta feliz na Assembleia de Deus ou vice-versa. É muito legal a gente falar isso. Por quê, pessoal? A diversidade ela não deve ser demonizada, renegada ou mesmo tida como algo ruim. A humanidade ela é essencialmente diversa. A religião deve refletir positivamente essa diversidade. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá. A Reforma Protestante ela contribuiu direta e de maneira indireta também para o surgimento de outros movimentos que vieram depois, como a Igreja Anglicana. Dá uma olhada nessa imagem aqui, essa imagem é muito importante. Pode-se afirmar que a Igreja Anglicana foi o resultado da Reforma Protestante na Inglaterra, ou minimamente ela guarda uma relação com a Reforma Protestante, ok? Pode-se falar de 3 reformas principais que aconteceram na Europa: a luterana, a calvinista e a inglesa. Essa última inglesa chamada de anglicana. A reforma anglicana ela teve uma característica bem peculiar e às vezes até assim, soa um pouco engraçada. É que ela inicia justamente a partir da iniciativa de um soberano, Henrique VIII, que optou por se desligar da Igreja Católica. As outras 2 reformas já mencionadas ocorreram porque teólogos divergiram da Igreja Católica, isto é, do seu clero, em questões doutrinárias e teológicas. Já a reforma anglicana ela ocorre porque Henrique VIII não teve o seu pedido de divórcio aceito pelo Papa Clemente VI. O que acontece então? Isso motiva o Henrique VIII a pedir o divórcio e esse fato, na verdade, de que ele pede o divórcio da sua esposa Catarina de Aragão, ele pediu o divórcio porque ela não podia gerar um herdeiro ao trono, né, para ele,
e ele tinha o interesse então de casar com Ana Bolena, ele vai pedir o divórcio, mas a Igreja Católica, o Papa então não aceita esse pedido e se recusa então a dar o divórcio para Henrique VIII. O que acontece? Ele decide então romper com a Igreja Católica, mas ele não faz isso totalmente de maneira solitária. Ele é apoiado pelo parlamento inglês e a Igreja na Inglaterra, agora rompida com Roma, segue sua trajetória independente, de maneira independente, com influências católicas e protestantes. Ela mescla as duas influências. Bom, a Igreja Anglicana, hoje, atualmente, ela busca a unidade entre as igrejas, valorizando o ecumenismo religioso e busca ainda equilibrar a tradição católica com as influências benéficas da Reforma Protestante. Lá no site da Catedral Anglicana de São Paulo, a gente pode ler uma coisa muito legal sobre a Igreja Anglicana. Lá a gente lê o seguinte, abre aspas, que essa igreja é, abre aspas, essencialmente católica e também reformada, fecha aspas. Outro movimento muito importante derivado da Reforma Protestante foi o movimento metodista. O metodismo surgiu na Inglaterra do século XVIII como resultado de um avivamento espiritual cristão e teve como um de seus principais líderes espirituais John Wesley, um ministro anglicano. Você pode ver aqui uma retratação dele. Esse movimento ele começa, na verdade, quando John Wesley ainda era um estudante na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, juntamente com outros estudantes. Eles tinham o hábito de se reunir com regularidade, de maneira muito metódica, para cultivar a piedade cristã. Eles faziam isso por meio da oração, pela leitura da Bíblia, pelo jejum, pela visita aos presos e também pela visita aos enfermos. A intenção de John Wesley não era também fundar uma nova igreja à parte da igreja anglicana naquele período. E John Wesley pertencia à igreja anglicana. O desejo dele, na verdade, era fortalecer e renovar o espírito cristão das pessoas que eram vinculadas à igreja anglicana como ele próprio era. Esse grupo de estudantes, da época dos tempos de juventude de John Wesley, foi chamado inicialmente de Clube Santo. Ele ficou conhecido pelo seu método, que consistia em fixar dias exatos para o jejum, para as visitas, para as outras atividades que ele desenvolvia. E é por isto mesmo que eles foram chamados de metodistas, que significa aqueles que têm método. De fato, as biografias de John Wesley dão conta de que mesmo na vida adulta e na velhice ele era um homem extremamente metódico. Atualmente, a Igreja Metodista possui suas variações e está presente de maneira muito forte, inclusive no Brasil. Agora nós vamos falar do pentecostalismo ou movimento pentecostal, como queira. O pentecostalismo ele surge no século XX, mas lança suas raízes em movimentos bem anteriores, como o montanismo, que eu mencionei bem no começo desta aula, lembra? O pentecostalismo ele tem como referência histórica para os seus primórdios o avivamento espiritual cristão que acontece na Azusa Street, ou Rua Azusa, como é muito conhecida aqui no Brasil, lá na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, especificamente entre os anos de 1906 a 1908. Aqui na tela você tem a imagem de William Seymour, já vou falar sobre ele. O líder espiritual do avivamento em Azusa foi um homem negro, descendente de escravos. Eu já citei o nome dele, William Seymour, e um fato muito interessante sobre a história do pentecostalismo em seu começo é que o movimento congregava pessoas de diferentes cores de pele, homens e mulheres, e oriundos de diferentes nações, sem discriminação. Todos experimentavam aquele fervor espiritual que é característico do movimento pentecostal. Bom, de Azusa o movimento ele vai se expandir e um dos países que foi alcançado por esse avivamento foi justamente o nosso Brasil. A maior denominação pentecostal brasileira hoje é a Assembleia de Deus, que conta aí com aproximadamente 25 milhões de membros, mas deve-se mencionar que há várias outras denominações que se identificam como pentecostais, como igrejas pentecostais ou até mesmo igrejas históricas e tradicionais, ou vertentes delas, que aderiram ao movimento pentecostal. O movimento pentecostal, o pentecostalismo, como queira, ele enfatiza basicamente a atualidade dos dons do Espírito Santo
e do batismo com o Espírito Santo para os cristãos, como também a questão da cura divina. A primeira denominação pentecostal ao chegar ao Brasil foi a Congregação Cristã do Brasil, também muito conhecida pela sigla CCB, em 1910, e depois seguida pela Assembleia de Deus em 1911. No caso desta última denominação, que eu citei, a Assembleia de Deus, ela na verdade surgiu aqui em solo brasileiro, ainda que fundada por 2 suecos, ou seja, 2 estrangeiros, missionários que chegaram aqui e que se chamavam Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eles eram missionários que chegaram ao Brasil com a finalidade de evangelizar e proclamar a mensagem pentecostal. Outras denominações vão surgir depois, denominações pentecostais, em décadas seguintes, e o movimento pentecostal então ganha muita força, tornando-se, sem dúvida, uma das maiores forças do cristianismo no Brasil e também no mundo todo. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula, que pena, né? Um assunto muito interessante, muito palpitante. Concluindo aqui, no entanto, eu quero chamar a sua atenção para algo, pessoal, super importante. É possível cultivar a nossa fé e a nossa tradição religiosa sem desqualificar e criticar outras tradições religiosas. Queria que você guardasse isso. E chegando então ao final da nossa aula, eu quero aqui agradecer a você por ter ficado comigo até aqui, né? Eu espero que você tenha gostado muito desta aula e que ela tenha contribuído para o seu conhecimento do assunto, beleza? Importante dizer aqui, você, por favor, não deixe de registrar a sua presença por meio desse QR Code que está aparecendo aí em sua tela. Isto é absolutamente importante. E, como sempre digo aqui nas aulas de ensino religioso, mesmo distantes, nós estamos juntos. Valeu!